Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Tirso W. Sainz nasceu em Havana, capital de Cuba, há 92 anos e é formado em engenharia química. Em 1962, após ocupar outros cargos de responsabilidade, ele foi designado como vice-ministro de Indústrias do governo revolucionário cubano, quando o ministro era Ernesto Che Guevara. Sobre esse período, ele escreveu o livro O Ministro Che Guevara, Testemunho de um Colaborador, cuja segunda edição será lançada em outubro pelas edições Manuel Lisboa, em parceria com o JR. Atualmente, ele é professor convidado da UNB. Texto de Caio Sade, de Brasília. Tirso, você trabalhou ao lado do Che nos primeiros anos da Revolução. Como isso aconteceu? Eu me formei engenheiro nos Estados Unidos e em 1954 eu retornei a Cuba para trabalhar na multinacional americana Procter & Gamble. Lá me saí muito bem, virei o chefe de pesquisa para desenvolver novos produtos, melhorar os produtos existentes, ver a concorrência do mercado e etc. Portanto, eu não tive nada a ver com o processo revolucionário. Detestava Batista, o Fulgêncio Batista, ditador cubano entre 1952 e 1959. Detestava os crimes da ditadura, mas não tomava partido. Eu pensava que eu era um técnico e me preocupava apenas com o meu trabalho e com a minha família. Em outubro de 1960, a Procter & Gamble foi nacionalizada pelo Fidel. Eu tinha uma carta para a embaixada americana dada pelo Mr. Gamble, vice-presidente da empresa em Cuba, para solicitar um visto e trabalhar com eles nos Estados Unidos. Fui à embaixada com a intenção de conseguir o visto, porém, ao ser desprezado pelo cônsul, decidi ficar em Cuba. E no dia seguinte, fui à antiga Procter & Gamble, já nacionalizada, para trabalhar. Como já tinha sido imposto o bloqueio econômico, começou a faltar matéria-prima. Minha tarefa foi, e eu era bom nisso, produzir produtos de higiene sem matéria-prima. Se algo não pode faltar em um mercado, são produtos de higiene. Eu conhecia bem todas as questões técnicas para fazer sabonete, detergente, pasta de dente, cosméticos. Um dia me propuseram ser vice-diretor da refinação da indústria de petróleo. Eu falei, mas eu não sei nada de petróleo. Ao que me responderam, mas você é um engenheiro. Foi interessante isso, porque eu, que não era um revolucionário, já estava dentro do processo revolucionário. Comecei a conhecer revolucionários, a tratar com eles. Conheci pessoas tão boas, tão interessadas, tão sacrificadas. O comunismo já não era para mim como um monstro com os dentes afiados. Minha tarefa, então, era mais política do que técnica. Eu devia criar um clima de confiança entre os engenheiros e os técnicos que ficaram, pois eu podia falar com eles como engenheiro de igual para igual. Aí assim, me nomearam diretor da indústria de petróleo. Foi nesse período que tive meu primeiro encontro com o Che. Na rápida conversa, que durou 5 minutos, eu senti todo o apoio que ele me deu. Não só o apoio, mas a confiança que ele demonstrou. Che confiava nas pessoas, mas você tinha que ser digno dessa confiança. Um tempo depois, no final de 1961, eu fiquei doente e após um mês afastado do trabalho, quando voltei a trabalhar, não foi mais para a indústria petrolífera, mas como vice-ministro da indústria básica. Foi aí que passei a trabalhar diretamente com o Che, que então era o ministro. Quais eram os principais problemas da economia cubana naquela época? A primeira medida da Revolução foi fazer a reforma agrária e, em seguida, nacionalizar as indústrias. Essas medidas provocaram um bloqueio econômico dos Estados Unidos. Isso provocou a falta de matérias-primas e outros produtos. Cerca de 50% dos médicos e 75% dos engenheiros abandonaram Cuba nesse período. Faltavam muitas pessoas com formação qualificada para o trabalho. Além disso, havia a sabotagem. Uma semana depois que eu assumi como vice-diretor da indústria de petróleo, no início de 1961, explodiram uma bomba em uma das refinarias. Um mês depois, uma lancha pirata entrou e atacou outra refinaria, em Santiago de Cuba. Semanas depois, em abril, aconteceu Playa Girón, quando mercenários financiados pelos Estados Unidos tentaram invadir Cuba, mas foram derrotados pelo exército rebelde. Depois disso, descobrimos agentes da CIA dentro das refinarias para fazer essas sabotagens. Como o povo cubano e o governo revolucionário enfrentaram esses problemas? A campanha de alfabetização é uma das coisas mais belas e lindas que eu lembro da Revolução. Os jovens da cidade que sabiam ler e escrever iam para o campo alfabetizar os camponeses. Aí se produzia uma alfabetização dupla, já que durante o dia o jovem trabalhava no campo, aprendendo sobre o trabalho agrícola, e à noite eram os camponeses que aprendiam com os jovens alfabetizadores. A educação cumpriu um papel importante em Cuba e também foi muito importante nos ministérios. O Ministério das Indústrias era uma grande escola.
Desde o mais simples operário até o ministro, Che Guevara, todos estudavam. O próprio Che era médico, então para atuar no Ministério de Indústrias, teve que estudar economia, matemática, contabilidade e etc. Outra coisa fundamental foi a participação popular em todos os processos. Um exemplo, todas as fábricas tinham que ter um comitê de direção das suas atividades, que fosse eleito e contasse não só com a participação de técnicos, mas dos melhores trabalhadores daquela própria fábrica. Era a participação da classe operária na direção da indústria. O povo participava da solução dos problemas, se sentia envolvido nesse processo. Quando você trabalha numa empresa capitalista, você não se sente participando. Tá fazendo o trabalho para ganhar um salário. Mas no caso dos operários cubanos, eu tô fazendo esse trabalho não para ganhar mais, mas para ver como eu resolvo os problemas de Cuba. Ou seja, é uma dimensão diferente que sente o próprio operário, pois sabe que tá ali para ajudar no processo da revolução. O que o levou a escrever o livro Ministro Che Guevara? As biografias do Che ainda hoje só tocam de passagem no papel de Che como ministro. Eu me dizia, isso não tá certo, e pensava, tenho que escrever um livro mostrando o Che como ministro. Aí minha esposa me disse, não fale mais que tem que escrever um livro, escreva! Então sentei e escrevi. Eu tento mostrar no livro que ele foi um ministro fantástico, capaz de mobilizar as forças dos trabalhadores. Na primeira edição, publicada no Brasil em 2004, não abordei o aspecto ideológico do pensamento do Che, porque isso havia sido tratado por outras pessoas com muito louvor. Agora, decidi fazer uma segunda edição que tem um capítulo dedicado a isso. E nos outros capítulos, incorporei novos elementos que têm a ver com isso também. O que mais lhe marcou durante os anos que trabalhou ao lado do Che? Primeiro, o exemplo pessoal. Ele podia falar e fazer críticas porque ele mesmo era o exemplo do que se devia fazer. Seu pensamento crítico e autocrítico, de exigência com a disciplina, com a utilização dos recursos para evitar que houvesse a mínima possibilidade de corrupção. Che era o primeiro no trabalho voluntário que acontecia toda semana. O trabalho voluntário era para todos, inclusive para os dirigentes do ministério, que tinham que trabalhar na indústria têxtil, cortar cana. Che cortava cana como um profissional. Me marcou aquele homem que não usava recursos para nada, que era uma pessoa dedicada 100% à revolução, não só como ministro, mas também como membro da direção política, como membro do conselho de ministros, como chefe militar. E, ademais, um pensador e criador. Um homem de ideias sobre como desenvolver o socialismo, particularmente em um país subdesenvolvido como Cuba. As ideias do Che permanecem atuais? O Che morreu há mais de 60 anos e segue sendo uma figura de caráter internacional. Eu creio que o mais importante seja a ideia de colocar o ser humano como elemento central e decisivo em um processo de construção do socialismo. Ou seja, o futuro do socialismo está não só no desenvolvimento da ciência e da tecnologia, de uma produção mais moderna, mas também no desenvolvimento das pessoas. É um processo de formação de um ser humano que não seja egoísta, que tenha uma visão social, que tenha consciência de que é um membro de uma sociedade, que veja as coisas não só em benefício próprio, mas em benefício da sociedade, que esteja disposto a dar a vida pela pátria e a trabalhar cada vez mais. Para o Che, para se construir o socialismo, tem que se tomar o poder e, junto com esse processo de atividade produtiva, econômica, social, etc., ir formando um homem novo. Sem isso, não há socialismo. Você ouviu uma matéria da edição 279 do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. E não deixe de seguir a gente nas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.